São Mateus hoje passa por um momento tenebroso, eu tenho falado, um momento difícil, né? Nós tentamos atuar, talvez em outra época fui mal compreendido, nunca votei no prefeito Daniel, isso eu quero falar aqui, nunca votei no prefeito Daniel. Na campanha de 2016 eu fui Carlinhos Lírio, na campanha de 2020 eu fui Carlinhos Lírio. Agora, São Mateus tem um exemplo, São Mateus tem um grande exemplo, São Mateus e o Brasil. Amorim Leite, ele sofreu impeachment em 1976, o povo voltou ele. Amorim Leite sofreu impeachment em 1985, o povo voltou ele. Recentemente tivemos no Brasil uma presidente que sofreu impeachment, Dilma, o povo voltou o PT com Lula. Então, na hora de você tirar um gestor público, você tem que tirar ele na hora da eleição. E eu tentei isso em 2020, mas São Mateus, os políticos resolveram lançar 9 candidatos contra o gestor. E aí o gestor ganhou a eleição. E ele ganhou, então ele foi batizado pela pia batismal do voto. E aí muitos não me compreenderam, talvez, um posicionamento. Eu peço até perdão se eu posso estar errado. Eu tenho humildade de pedir perdão se eu errei, mas eu errei com as minhas convicções de que o melhor caminho de você mudar um gestor é através do voto, e não você trazendo a instabilidade política para o município. E nós podemos citar como exemplo Pedro Canário, nós podemos citar como exemplo Jaguaré, que a instabilidade política fez com que a cidade retrocedesse, fosse para trás. E hoje, por exemplo, Pedro Canário tem uma gestão lá, né, do Bruno, falei com ele a semana passada, nós nos falamos, uma gestão que mudou a cara de Pedro Canário, e a do Marquinho agora em Jaguaré, que está mudando. Por quê? A estabilidade política com um bom gestor, a cidade muda, quem ganha é a sociedade, quem ganha é o povo. Infelizmente, nós aqui colocamos uma estabilidade política e São Mateus não recebeu pouco recurso, não. Se você parar para analisar, o tanto de recurso que São Mateus recebeu, talvez em nenhum outro governo tivesse recebido tanto recurso como esse governo recebeu. Mas recebeu porque, na época, nós fizemos uma estabilidade política no município pensando na sociedade. Ocorre que, mesmo com essa estabilidade política, o gestor, infelizmente, ele, por outras vias, não soube, administrar o município, como não está sabendo administrar o município, mas aí é a culpa das escolhas de cada um. Porque os 9 candidatos lá, a culpa não é só de quem votou. Os 9 candidatos que se mantiveram candidatos, sabendo que a máquina ela sempre tem 30% dos votos, é que deram a eleição ao atual gestor. Então não pode jogar essa culpa em cima da Câmara, não pode jogar essa culpa em A, B ou C, porque a culpa foi lá em 2020. A culpa não é em 2021, 2022, 2023, não. A escolha foi em 2020. Então, assim, eu tinha que fazer esse relato, já que a sua pergunta fala do gestor. Eu nunca fui o prefeito Daniel, nunca votei nele, mas muitas vezes fui injustiçado por posições que eu tomei por causa das minhas convicções, porque meu pai, quando foi vereador desta casa, ele participou do impeachment do prefeito. Nós temos um deputado que participou do impeachment da presidente da República e nunca mais ganhou para nada. Jorge Silva, 2018, de 70 mil foi para 30 mil votos, e em 2022 caiu para 14. Mas por quê? Muitas vezes as pessoas não param para pensar, mas quando você toma uma postura, uma posição, tem um preço. Ele votou pelo impeachment da presidente, mas a presidente foi eleita. Então, assim, o povo, muitas vezes, a maioria do povo, quando ele vota, ele não quer que seu voto seja, vamos dizer assim, o parlamentar vá contra aquele voto que ele deu, mesmo que o voto tenha. Esse é um pensamento que eu tenho, eu posso mudar. Eu posso até mudar, mas a minha convicção hoje, e eu aprendi lá atrás, quando eu era garoto, que o impeachment, e o exemplo que eu tenho é de Amorim Leite, 2 vezes sofreu impeachment,
e 2 vezes o povo voltou ele para o mandato. E na 3ª vez que ele foi eleito, tentaram dar o impeachment dele, e eu escutei meu pai falando. Estava numa reunião com alguns vereadores e meu pai falou, olha, se a gente fizer o impeachment dele, ele volta de novo. Vamos deixar ele terminar o mandato, que ele não volta nunca mais. E eu aprendi isso. A mocinha terminou o mandato em 96, é que talvez as pessoas não se lembram, mas eu era menino e eu acompanhava. Deixaram a mocinha Leite terminar o mandato em 96, em 98 ele tentou ser deputado estadual. Pega lá nas bases de dados do TSE, está lá. Ele tentou ser deputado, teve 1000 votos para ser deputado. Nunca mais ganhou uma eleição, mas quando se deixou terminar o mandato. Então, assim, eu aprendi isso lá atrás. Então, em face disso, o meu caráter, as minhas bandeiras, tomei algumas atitudes, me arrependo, me arrependo. Mas era aquilo que eu tinha na época. E fui também, né, pessoas que têm grande poder no Estado, e me falavam, ó, dessa forma, você tem que fazer assim, fazer assado, e eu acompanhei.